coisa no chat. Não, não é nada. E assim, quando eu pensei nessa palestra, nessa formação, eu pensei em trazer alguns dados científicos relacionados a essa pandemia, algumas coisas que estão aparecendo no meio católico acerca desse tema, e assim, os pontos científicos que eu vou mostrar aqui, obviamente não é para a gente discutir o artigo científico, mesmo porque tem alguns artigos que eu não consegui ler inteiros. Porém, é aquilo que dá para contextualizar nas histórias que nós estamos vendo por aí nos meios católicos, e também uma maneira da gente se situar naquilo que é verdade e naquilo que é mentira, tá? Pelo menos fundamentado no que a gente sabe hoje na ciência. Levando em consideração, antes de mais nada, que nós não somos cientificistas, né? O cientificismo é uma doutrina ideológica, filosófica, que é materialista, que não reconhece aquilo que é transcendente e espiritual, e sim apenas aquilo que é material. Porém, a conduta anticientífica também, né, que é muitas vezes herdada de um protestantismo americano, também é algo que está equivocado, lembrando que o próprio método científico foi criado pela própria Igreja Católica, né? Então, não responde todas as perguntas, porém, é uma ferramenta importante para esses tempos. Então, vai ser mais ou menos nessa linha que eu vou falar com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Peraí. Compartilhar. Aqui está um seminário de mitocôndrias que eu tenho que apresentar, não é esse. Esse aqui também, esse aqui. Vocês estão... Bom, estou conseguindo ver aqui, então está tudo certo, né? Então, pessoal, algumas coisas que são uma introdução mesmo acerca dessa pandemia, a gente tem que saber quem que é o agente etiológico dessa doença terrível que nós estamos enfrentando, ou o agente causador da doença. É o SARS-CoV-2, é o novo coronavírus, né? O coronavírus relacionado à doença SARS, a síndrome respiratória aguda humana. Basicamente, ele tem essa estrutura aqui, então é um vírus que possui um envelope, que é composto de proteínas. Isso aqui é importante para a gente entender depois os argumentos relacionados aos medicamentos para combatê-lo, como a cloroquina, tá? Então, por isso que eu estou falando isso, não é encheção de linguiça. Ele possui essas proteínas aqui ao redor dele, que são chamadas de proteínas spike, ou proteínas espinho. E por isso essa característica de espinhos circundando o envelope lembra uma coroa, e por isso o coronavírus, né? O vírus da coroa. Ele possui uma estrutura chamada de nucleocapsídeo, que protege o genoma do vírus, e possui um genoma, que é uma fita simples de RNA, que é essa estrutura aqui. Importante para a gente é entender o papel dessas proteínas aqui, essas proteínas espinho. Elas são as responsáveis por se ligarem nas células, causarem infecção nos humanos, tá? Então, por isso é interessante a gente ter essa... Eu não estou vendo mais minha setinha aqui, agora apareceu. É importante a gente lembrar dessas proteínas aqui, as proteínas spike, porque a gente vai falar tanto do método de infecção nas células, como dos genes que produzem essa proteína. Então, como que ocorre a infecção por esse vírus? Basicamente, peraí, não apareceu. Tem duas maneiras desse vírus ele entrar numa célula humana e causar a doença. A primeira forma de entrada desse vírus da célula, e a mais utilizada, é quando esse vírus ele chega lá perto da membrana plasmática das células e, através de uma proteína spike, ele se liga nesse receptor aqui. O receptor nada mais é do que uma proteína. Essa proteína é chamada de AC2, a enzima conversora de angiotensina. O que acontece? A proteína spike se liga nesse receptor, ocorre um rearranjo na membrana plasmática, esse vírus ele acaba liberando o material genético dele, posteriormente esse material genético vai utilizar a maquinaria de tradução para replicar o genoma do próprio vírus. Depois vai ocorrer a tradução das proteínas estruturais do vírus
Posteriormente, o vírus vai ser remontado dentro da própria célula e ser liberado novos vírus por exocitose, ele vai ser mandado embora dessa célula e, a partir dessa atuação dele, vai ser possibilitada a invasão de novas células. Esse mecanismo aqui de ligação na proteína spike, a liberação do material genético que a gente acabou de ver, é a principal forma de entrada de invasão do vírus nas células. Porém, existe uma outra forma. O vírus ele se liga no receptor, mas ao invés de ele liberar apenas o material genético, como aqui, ele acaba sendo endocitado. O que é endocitose? Endocitose é quando a membrana plasmática ela abraça a partícula viral, ela vai sendo liberada lá perto do complexo de Golgi, que é uma outra organela da célula. Posteriormente, essa estrutura é chamada de endossomo. Essa estrutura vai ficando cada vez mais ácida, vai sendo formada o que nós conhecemos como lisossomo. O lisossomo ele vai digerir, através de algumas enzimas contidas dentro da estrutura, todo o envelope viral que a gente mostrou lá na frente, e digerindo vai liberar o material genético do vírus, que vai seguir os mesmos passos que na entrada via receptor, liberação direta do vírus na célula, tá? Então, basicamente essas duas formas de entrada. Então, lembrando, essa 1B aqui é a principal forma de entrada do vírus na célula, pelo menos aquilo que a gente conhece até hoje. Essa outra forma aqui, quando a membrana plasmática ela abraça o vírus e através de um mecanismo chamado endocitose, é formado o endossomo, que é essa vesícula, essa bolinha aqui. E aí, posteriormente, ocorre uma digestão de alguns componentes do vírus, liberando material genético, não é a forma principal de infecção nas células, tá? Então, ok. Isso vai ser importante para a gente entender lá no fim o que a gente vai falar sobre os medicamentos e alguns compostos que podem atuar contra o vírus. Uma coisa que é importante a gente levar em consideração é quanto à origem desse vírus. Então, várias teorias foram levantadas acerca da origem do vírus, do SARS-CoV-2. Então, desde teorias que ele sofreu uma recombinação genética ou uma seleção natural de um animal, como de um vazamento de laboratório, de alguns pesquisadores que estariam fazendo algum experimento e esse vírus escapou de um laboratório, ou mesmo de um vírus criado propositalmente para infectar as pessoas, sei lá, para conseguir dividendos aí econômicos, enfim, capitalistas, imperialistas, comunistas, sei lá. Por que é interessante a gente entender um pouco da genética desse vírus aqui? Porque isso responde algumas das nossas perguntas, ou chega muito próximo de respondê-las. Então, basicamente, esse vírus ele possui um genoma que tem mais ou menos 29.903 nucleotídeos. São as bases que formam o material genético dos seres. Essa região aqui, spike, é a região que a gente tinha comentado lá no começo, que é responsável por se ligar no receptor na célula humana e causar a infecção. Então, é basicamente nessa região do genoma. Se a gente amplifica essa região, e aqui, agora já entendendo como os aminoácidos que compõem algumas regiões estruturais do vírus, nós podemos dividir em uma região que é responsável por se ligar ao vírus da célula, e essa região a gente vai falar depois. É importante a gente entender como é composta essa região e comparar com outros vírus conhecidos para a gente levantar essa hipótese que se de fato isso é uma quimera. O que é uma quimera? É um organismo geneticamente modificado, muitas vezes utilizado ou para causar mais doença ou vezes para atenuar uma doença, mas é algo que não existe na natureza e que os cientistas acabam criando uma construção através de engenharia genética e assim surgindo um novo organismo. Nesse caso, se a gente pega essa região que é responsável pela ligação nas células humanas, exatamente essa região, e compara com alguns coronavírus encontrados na natureza, levando em consideração que essas caixinhas azuis aqui são as caixinhas que são incomuns em alguns tipos de coronavírus. Nós vemos que essa região aqui é muito parecida, que é praticamente a mesma região,
com o vírus encontrado no morcego, que é esse chamado de RATG13, e nos pangolins, que são alguns animais que vivem geralmente na Ásia. Se a gente pular alguns aminoácidos para essa região aqui, a gente vê uma similaridade desse o novo coronavírus com os pangolins também. E aqui a gente vê uma... Desculpa. Vou fechar isso aqui. A gente vê essa similaridade com o pangolim, principalmente até o final aqui, e esse também de morcego aqui embaixo. Mas se a gente comparasse essa estrutura com os demais coronavírus relacionados, a estrutura de aminoácidos que compõem a região de ligação à proteína humana é muito parecida com os coronavírus encontrados nos morcegos e nos pangolins, como a gente vê aqui. Tá? Aí tem uma outra coisa interessante. Esse novo coronavírus ele tem uma região que é chamada de região de clivagem de furina, que é essa que foi amplificada aqui, eles estão mostrando que é esse sítio de clivagem polibásico. Se a gente olhar para essa região, ela não é igual a nenhuma, não se assemelha nos aminoácidos, basicamente com nenhuma das outras, de nenhum dos outros coronavírus que nós conhecemos. Então, principalmente essa região aqui, que são aminoácidos aleatórios nos outros organismos, a gente não tem essa reprodução nos outros lugares. O que isso basicamente mostra para a gente? Se fosse um vírus criado com o objetivo proposital de infectar a humanidade, nós teríamos usado o backbone, ou seja, o esqueleto viral desse vírus aqui que nós já sabíamos que causa doença nos humanos. E se a gente pegar, eu não fiz o alinhamento dos dois genomas, nem do coronavírus 1, eu fiz, na verdade, o alinhamento com uma outra quimera ali para refutar uma outra coisa, mas se isso fosse criado com o objetivo de infectar a humanidade, cientistas não são deuses, né? Então, por mais que a genética seja uma ferramenta poderosa, sabendo que existe já um vírus que causasse doenças em humanos, provavelmente a gente vai usar o esqueleto, principalmente nessa região de ligação, nas células humanas, de um vírus já conhecido, que é o primeiro coronavírus, que é esse cara aqui. E a gente vê que difere bastante. Então, muito mais próximo com vírus encontrados nos pangolins e nos morcegos. E essa região específica que eu disse para vocês, a região de clivagem de furina, a furina nada mais é que uma enzima que ajuda a digerir a região da membrana plasmática e liberar algumas enzimas e facilitar a entrada do vírus. É diferente de qualquer outro vírus que a gente já encontrou. Aí vocês podem perguntar, mas e se eles combinaram, né? Fizeram uma quimera a partir de um desses vírus aqui e fizeram uma alteração genética para que a efetividade de entrada desse vírus na célula fosse potencializada. A hipótese de um vazamento natural, um vazamento laboratorial desse vírus, através de uma manipulação, ela é investigada hoje, eu até vou colocar depois um parecer do Gabinete de Inteligência dos Estados Unidos acerca disso. Porém, as hipóteses que a gente enxerga hoje é que esse vírus tenha sofrido recombinação genética na própria natureza. O que é recombinação nos vírus? É quando dois vírus diferentes infectam uma mesma célula e na hora da reprodução viral, algumas partes do genoma de um vírus e de outro acabam se conectando, isso acontece de forma natural. Vários vírus, na verdade, praticamente a maioria desses vírus relacionados aconteceram por recombinação genética. E aí, na reconstrução e na produção de novas partículas, ocorre essa junção de um pedaço de um genoma de um vírus com outro, recriando uma nova espécie, um novo tipo, na verdade. Então, é possível que tenha havido um vazamento em laboratório? Não pode ser descartado, porém é mais remoto. A opção de que foi criado propositalmente para infectar a humanidade toda, baseado no que a gente sabe do genoma desses vírus, não procede. A ciência não é absoluta. Então, daqui pode 3 meses alguém, olha, descobriram aqui que o vírus foi criado de forma proposital. Eu, particularmente, a gente sabe que os vírus não têm um chip para não infectar, por exemplo, o Partido Comunista Chinês. Então, se eles criassem um vírus com o objetivo de contaminar a humanidade, eles saberiam que não teriam nenhum controle sobre isso. Eu acho bem
Na verdade, eu nem considero essa hipótese. Porém, o vazamento é possível e pode ter acontecido, apesar de, segundo aquilo que a gente analisa dentro da genética, ser algo mais parecido com uma recombinação. Mas é uma outra coisa interessante, né? O... Tá, eu vou falar isso mais para frente, vamos pular essa parte. E aqui foi um parecer do escritório, na verdade, do, do escritório do diretor nacional de inteligência americano, corroborando esses dados, né? Então, ele diz que o parecer, né, do serviço de inteligência é que o novo coronavírus ele não foi modificado geneticamente. Porém, eles continuam aqui embaixo dizendo que eles vão continuar as investigações para saber se esse vírus apareceu por uma falha ou um vazamento de um vírus dentro do laboratório ou de forma natural, né, por contato de humanos com animais infectados. Uma coisa interessante aqui, eu não queria falar muito de política nessa palestra, se é algo mais técnico relacionado àquilo que a gente está vendo dentro da internet, porém é importante a gente dizer isso. Nós estamos lidando com o Partido Comunista, então nós sabemos aí, historicamente que o comunismo é campeão em falsificações, tanto que a própria OMS, como o Donald Trump, que pode ter vários defeitos, porém nos questionamentos que ele fez relacionados à OMS e à China, ele não está equivocado, não, ele está correto. A OMS, ela, de certa forma, ela passou um pano, né, para esse vírus, demorou até alertar o mundo inteiro sobre a pandemia, e existem vários rumores que eles meio que acobertaram. Isso não é, a gente não pode ficar surpreso com esse tipo de coisa, porque, como eu acho que eu tinha dito na última palestra, até a política do filho único na China, aquela medida draconiana do governo comunista chinês para que as mulheres tivessem apenas um filho, e se tivessem mais de um filho, ou eram forçadas a abortar, ou mesmo o Estado ele largava essa mulher ao seu bel prazer, isso foi por muito tempo acobertado pela OMS, tá? Então, ela não é uma organização confiável em nenhum ponto. Tem até um livro interessante, se vocês quiserem ler, depois eu posso falar, se alguém se interessar, chama Contra o Cristianismo, que é bem interessante. São duas italianas que denunciam essa questão da política do filho único. Então, aqui, o próprio serviço de inteligência americano, ele corrobora esses dados, né, os dados científicos, que aparentemente ele não foi manipulado geneticamente, mas eles vão continuar a investigação. Por que é importante a gente mostrar essas coisas? Porque o que nós estamos vendo hoje, principalmente nas redes sociais, é cada vez mais teorias e teorias da conspiração, né? Então, uma hora foram os chineses que criaram, outra hora foram os globalistas que criaram, e nós vemos que não se tem nenhuma uma honestidade com uma linha de raciocínio definida. A linha de raciocínio ou aquilo que pensa sobre determinado assunto é mudado segundo uma convenção, né? O que eles chamam hoje de narrativa, né? Que narrativa praticamente não é mais a verdade, é aquilo que se inventa. Então, eu acho que nós, como católicos, a igreja sempre prezou na história da humanidade pela verdade, da responsabilidade daquilo que fala, daquilo que faz. Então, isso daqui não é argumento de apelo à autoridade, né? Colocar um print screen aqui do gabinete do diretor do Serviço de Inteligência norte-americano sobre o assunto. Mas é entender que as pessoas que têm os melhores mecanismos acerca desses assuntos estão ponderando muito daquilo que estão fazendo, daquilo que estão afirmando. Nós, como católicos, e que devemos nos comprometer com a verdade, não podemos sair atirando para tudo quanto é lado, sabe? Então, eu acho que o que acontece hoje, principalmente nas redes sociais, pode nos comprometer muito, principalmente a conversão dos pagãos. Porque muitas vezes as pessoas que estão fora da Igreja Católica, pelo menos eu, quando era ateu, eu enxergava um católico como um protestante. Ou seja, aquela pessoa que é muitas vezes convertida na base da lavagem cerebral, que não tem algo muito racional daquilo que eles estão dizendo, e que tem, de certa forma, um horror à ciência. E quando pessoas de referência acabam se comprometendo com coisas que talvez não se sustentam, ou que pelo menos podem colocar sua opinião, né? Mas contanto que busque a verdade acerca daquilo e que deixe as ponderações para que as pessoas não se confundam, porque isso pode comprometer a credibilidade da nossa evangelização no futuro. Bom,
E por que eu disse isso? Porque um dos argumentos que mostraram por aí, é muito lamentável ter que falar sobre isso, é que disseram que os chineses estavam cuspindo por aí e espalhando os vírus, né? Guiados pelo Partido Comunista Chinês. É, assim, é uma estratégia meio idiota, né? Não faz muito sentido isso. Porém, o vídeo que viralizou sobre esse assunto foi na Austrália, de uma suposta chinesa que foi presa cuspindo nas verduras, como vocês podem ver aqui na foto aqui embaixo. Porém, acho que tem até uma nota do governo australiano dizendo que isso aí era fake news, era uma outra coisa, eram duas pessoas diferentes, etc. E assim, pessoal, se a gente começar a descer o nível para dar credibilidade para esse tipo de coisa, a gente daqui uns dias está gritando no Etebilu também, né? Então, não faz nenhum sentido. E assim, por que eu estou dizendo isso? A enormidade de pessoas que compartilharam esse tipo de notícia, que deram credibilidade, foi enorme, sabe? Aí é uma total, não tem nem o que falar, né? É uma afronta à própria razão das pessoas. E aí, sobre a origem do vírus manipulado pelos globalistas. Esse trecho aqui é um trecho de um artigo do George Soros, na verdade é uma entrevista do George Soros naquele jornal que eu tinha comentado na última palestra, né, o Project Syndicate. E interessante é que o próprio tom desse, na verdade esse jornal, o maior investidor desse jornal é o próprio George Soros, né? A gente sabe que o George Soros é envolvido em tudo aquilo que não presta e, de certa forma, todo o teor argumentativo do jornal é baseado nessa questão globalista. O jornal inteiro trabalha mais ou menos nessa linha. Porém, se você pegar e entrar lá no Project Syndicate e ver qual que é o tom dos jornalistas ali, todos eles continuam com um tom de tristeza acerca da pandemia. Porque nessa própria entrevista que fizeram com o George Soros, ele fala que tudo que está acontecendo relacionado a essa pandemia é a crise de uma vida. Então ele fala, né, que toda essa questão da economia globalizada foi prejudicada. Na verdade, a entrevista é bem grande, né? Então eu simplesmente dei um print para vocês, caso vocês queiram ler lá no site. Posso mandar o link para vocês também. Peço desculpas aqui de não ter colocado o link aqui embaixo, mas eu fiz essa palestra aqui só para não perder a linha de raciocínio e ficar mais fácil para vocês observarem. Mas depois é só vocês procurarem no Google que vocês encontram. Mas você percebe que um próprio globalista não está feliz com a situação, né? O que também é óbvio, né? Quanto mais uma crise sanitária como essa pode ser aproveitada por umas partes, mas num sentido de uma centralização econômica num governo único também é disputado. Então, os colunistas, as pessoas que escrevem no jornal, o tom deles é basicamente o tom do George Soros nessa entrevista, né? Um tom de lamentação. Baseado nisso, a gente vê no posicionamento de um próprio globalista, pode ter gente que fale, mas ele está mentindo, ele está fingindo essa situação. Bom, cabe alguém provar, então, que ele está mentindo e mostrar que tem influência direta, né, na pandemia, ou que ele está feliz com isso, mas as evidências, não apenas do Project Syndicate, mas da própria Open Society Foundation, não é nessa direção que nós observamos. Então, eu coloquei esse slide para confrontar um pouco essa teoria de que foram os globalistas. Mas podem ser outros grupos que vazaram? Voltamos lá nos primeiros slides. Cabem a eles provar como foi feito, quem fez e onde foi realizado, né? E explicar como é que foi criada uma nova região de invasão de um vírus de outra pessoa. Enfim, a gente não descarta, mas é mais remoto. E é uma outra coisa que foi muito divulgado nas redes sociais, foi o vídeo dessa moça, né? A tal de Judith Mikovits, que é uma cientista americana que acho que fez um documentário chamado Plandemic, afirmando que ela foi perseguida dentro do meio científico porque ela fez algumas descobertas, e um dos perseguidores foi o Anthony Fauci, né, que é o chefe da força-tarefa da Casa Branca contra o coronavírus, e que o Bill Gates estava envolvido, e que, enfim, na verdade ela é uma metralhadora argumentativa.
nós, dentro do apostolado, nós nos comprometemos em fazer um dossiê acerca dessa história, dessa mulher e algumas publicações dela, né, para refutar um pouco dessa história. Algumas pessoas vão dizer, mas isso daí foi um ad hominem, né, porque o que vocês mostram no artigo? Primeiro que ela não foi perseguida, na verdade existe uma doença que agora acho que é a fadiga crônica, síndrome da fadiga crônica, alguma coisa assim. E essa mulher, ela se comprometeu a fazer algumas pesquisas acerca dessa doença e identificou um vírus chamado XMRV, que seria supostamente o causador dessa doença. Porém, alguns cientistas tentaram replicar esses resultados que ela teve desse experimento e não conseguiram, e afirmaram que poderia ter sido uma contaminação, que ela achou o vírus e que não era o vírus causador dessa doença, e vários outros cientistas tentaram e não conseguiram. Essa mulher não retirou, não se retratou, ela fez um experimento muito maior, né? Não, na verdade, antes disso, ela conheceu um outro pesquisador que também alegava que essa doença era causada por esse vírus que ela afirmava, fez alguns testes. Esse pesquisador, vocês podem ver lá no nosso artigo, se vocês quiserem também, ele mesmo se retrata publicamente falando que ele foi até o fim da história para saber se realmente esse vírus que era o causador da doença que eles afirmavam, e ele descobriu que tudo aquilo, na verdade, era uma contaminação, e ele meio que voltou atrás. Enquanto a senhora Mikovits, ela reuniu mais pesquisadores num experimento muito grande, e ela mesma afirmou que, no fim das contas, não tinha correlação entre a doença que ela afirmava e o vírus que possivelmente poderia causar essa doença, da fadiga crônica. Onde que está uma das razões de toda a história? Quem pediu para o outro pesquisador investigar os dados dessa mulher foi o Anthony Fauci, que era o presidente lá de um instituto relacionado a alergias dentro dos Estados Unidos. Então daí começa a nascer um ranço, né? E aí ela faz diversas afirmações, que o Anthony Fauci ele tem várias patentes relacionadas ao vírus do HIV e que ele é responsável por milhões de mortes por HIV no mundo todo, porque ele já tinha algumas patentes do HIV, eles já sabiam como combater o vírus, enfim. Só que quando você vai nas patentes do Anthony Fauci, né, isso é domínio público, você pode entrar lá, não existe nenhuma afirmação na própria patente, deixar claro que as descobertas não se correlacionavam com a possível cura da AIDS. E quando ela afirma que eles trabalharam antes dessas milhões de mortes, enfim, a AIDS tinha matado até então um número muito inferior daquilo que ela afirma. E ela também afirma no vídeo responsável por fazer a ebola infectar células humanas. Só que o primeiro caso de ebola infectando humanos foi em 1976. Então, é uma série de coisas, e assim, eu não vou conseguir lembrar de todas, mas tem lá desde o pedido de abertura de falência que ela deu, como esses argumentos, né, de 1976, que não fazem nenhum sentido, porque ela diz que a ebola, eles ensinaram ela a contaminar as células. Ela diz que as máscaras faciais ativam o vírus, o que é absolutamente absurdo, porque todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa infectar uma célula para poder começar a se reproduzir e causar uma nova infecção. Não existe uma correlação, porque é um vírus de RNA ainda. Ele precisa ser liberado dentro de uma célula para que ele comece a reconstrução e a montagem de novos vírus, entendeu? Não tem nenhum sentido dizer isso. E depois ela ainda afirma que as praias foram proibidas e que há micróbios de cura nas praias. Isso não tem pé nem cabeça, né? Tanto que a comunidade científica nem deu atenção naquilo que essa mulher disse. Aí vão dizer, mas a comunidade científica inteira é globalista. Eu acho assim, pessoal, a gente achar que milhões e milhões de cientistas, e principalmente porque num fundamento técnico não faz nenhum sentido, a gente levar em consideração qualquer coisa que acontece, a gente também perde credibilidade, sabe? É mais ou menos a história do ET Bilu, a história dessa mulher dentro do meio científico. Porém, se vocês quiserem, a gente tem lá, depois eu posso até mandar o artigo, que detalha muito mais coisas acerca dessa mulher, quando ela fala dos hospitais que receberiam dinheiro nos Estados Unidos, se dessem a causa mortes por coronavírus, que também é desmentido. Na verdade, é praticamente um dossiê da história. Então, não se sustenta também. Por esses e mais, tem mais coisas ainda, mas acho que esses são os mais... O que, de fato, não resta mais dúvidas, né? E levando em consideração que
não confiamos na OMS, como eu disse na última palestra. A OMS trabalha para fins globalistas, sim, fins de aborto, fins de gênero, não confio, até fins de vacina, né? Então, há casos de vacinas que esterilizaram mulheres na África, nas Filipinas, supostamente na Argentina, né? Você tem material para falar sobre isso, você tem identificado moléculas aí de HCG que podem causar uma espécie de, de imunidade ao hormônio feto, esterilização, são casos pontuais. A mulher afirma é um tiroteio, e quando você vai atrás de todos os pontos, de todas as fontes, não se sustentam. Tá? Não é um ataque, porque não, a gente não quer, acho que tudo é teoria da conspiração. É aquilo que eu tinha dito no início, né? Existem fatos que são verdadeiros, porém tem muita coisa jogada no meio que faz com que aquela coisa, né? Uma verdade enfiada num monte de mentira, as pessoas acabam abraçando como se fosse uma totalidade de verdade. E o outro cara, esse rapaz aqui, o Rashid Buttar, que acho que ele é do... Ah, não lembro o país que ele é, mas ele é um... Peraí, onde passou aqui? Ele é um osteopata, na verdade ele não é médico, até onde eu pesquisei. Não fui a fundo de fazer um dossiê da vida do cara, sobre o que ele fez, ou das afirmações dele ponto por ponto, porque é aquela história, né? É como se fossem os MABs petistas em 2014. Eles faziam uma fábrica de mentiras relacionadas à política para defender o Partido dos Trabalhadores. Quando você se comprometia a refutar um ponto, já tinha mais ou menos uns 30 novas histórias, novas fake news aí, que não dava para você lutar contra tudo. Então, assim, as pessoas também têm que ter o senso crítico também de pesquisarem também, etc. A gente não pode viver fazendo essas coisas. Mas esse especialista em osteopatia, Rashid Buttar, ele faz um vídeo falando que o Bill Gates tá... E assim, deixando claro, acho que eu falei isso na última formação, o Bill Gates ele é progressista, sim, ele defende toda a agenda de controle de natalidade. O pai dele, se eu não me engano, era um funcionário da Planned Parenthood dos Estados Unidos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sim, e acompanhar de perto as ações dele. Mas ele faz um link entre a Organização Mundial da Saúde, o Bill Gates e o Anthony Fauci. E eu fui pegar e fui ver o vídeo, né? Um dia tinha terminado o que eu tinha que fazer aqui. E a primeira afirmação desse homem é que esse vírus que nós conhecemos já existia, que é de 2015, de uma quimera que foi criada, como eu disse lá no começo, né? Um novo vírus, um novo tipo de vírus criado por engenharia genética, que no caso teria a sua patogenicidade potencializada. Ele disse que isso já tinha sido criado em 2015. E afirma que essa quimera aqui, ó, SHC014, esse MA é porque ele infecta camundongos de mouse, né? MA15. E ele fala que é a mesma cepa, né? Só que quando você vai pesquisar se isso realmente é verdade, isso é uma mentira lavada. E o resto do vídeo eu nem perdi meu tempo de assistir, sabe, pessoal? Porque pelos motivos que eu já tinha dito antes. Eu fiz um alinhamento de uma sequência de coronavírus de um grupo dos Estados Unidos, que era o genoma mais sequenciado mais recente que tinha lá no banco de dados. Eu alinhei contra esse vírus, na verdade, SHC014, ele existe na natureza, né? Like coronavírus, ele é bem parecido com o coronavírus. Não era quimera, mas eu fiz o alinhamento para saber qual seria a porcentagem de identidade de um com o outro. Então, você pega as duas sequências, alinham uma na outra e vê quanto maior for essa porcentagem aqui, por exemplo, se for 100%, as duas sequências são iguais. Ele afirmou o quê? Que era a mesma quimera. A quimera era o SARS-CoV-2, era o novo coronavírus. Aqui você tem 82% só de identidade. Para um vírus que possui 29 mil nucleotídeos, e esses vírus são todos relacionados a SARS, é muita coisa de diferença, né? Porém, a gente pode... E assim, teve um outro grupo da Itália que produziu algo interessante. Eles pegaram várias sequências de coronavírus para refutar essas coisas de teoria da conspiração, que esse vírus já existia, etc. Então, eles pegaram lá o SARS-CoV-2 aqui e compararam com várias sequências de vírus que nós conhecemos. E essa preta, eu não vou falar de todas, mas essa preta aqui
eles simplesmente reconstruíram essa sequência em sílico, né? Em sílico é quando você usa todos os dados genômicos desse vírus aqui, inclusive a região que os pesquisadores usaram para infectar o camundongo. Então, criaram e viram lá a porcentagem de identidade. Mais ou menos aquilo que eu tinha encontrado aqui. A diferença é que nessa sequência que eu alinhei não tem essa estrutura que foi criada a mais para infectar o camundongo. Então, não é o mesmo vírus. Você tem 82% de identidade. E aí, ele é muito mais parecido, por exemplo, com aquele vírus que a gente tinha comentado lá no início, né? O vírus encontrado no morcego, o RATG13 aqui, e assim vai. Tá. E aqui, na verdade, a sequência que eu alinhei lá sem a estrutura específica que eles criaram na Quimera seria essa sequência aqui, ó. Então, não está muito longe daquilo que eu encontrei, 8207 e 8205. Na verdade, a diferença aqui é porque o genoma que eu utilizei do novo coronavírus é mais atual do que o antigo. Então, pode ser que alguns nucleotídeos aqui estejam alterados, algum problema ali no alinhamento, mas basicamente a mesma coisa. E aqui eles compararam também a sequência codificadora das proteínas spike do coronavírus com a Quimera e com vários outros. Né? Então, esse artificial aqui, ó, a identidade é só de 78%. Então, o mais importante para a gente aqui no caso vai ser essa região de invasão das células. Se a gente comparar com essa Quimera, por exemplo, tem 78% de identidade. Tá? Então, isso aqui já cai por terra, essa história que esse vírus já existia desde 2015. Então, vamos lá. Aqui também é uma coisa que é muito complicada a gente ter que falar sobre isso, né? Tem pessoas que falam que as máscaras não servem para nada, nesse caso. Um dos argumentos é que o vírus ele possui nanômetros de diâmetro, ou seja, a máscara ela tem os poros muito maiores do que isso, e logo os vírus, a máscara não seria suficiente para poder impedir que os vírus fossem expelidos sobre outra pessoa. O problema é que o vírus não sai voando da boca de uma pessoa à toa, né? Ele não voa, não tem asas. O vírus ele é impulsionado tecnicamente por gotículas. Cada gotícula que a gente lança, por exemplo, pela boca, ela tem de 0,1 a 1000 micrômetros. Na verdade, isso assim aqui está errado. Até 1000 micrômetros a gente consegue, 1 milímetro, a gente consegue expelir gotículas de saliva, por exemplo. E dentro dessas gotículas nós temos as partículas virais. Então o vírus não sai voando à toa. Aqui eu coloquei só para ilustrar, né, esse negócio aqui. Mas assim, é óbvio, se você pegar uma N95, que é uma máscara extremamente trabalhada nos poros, ela não pode ser comparada a uma máscara caseira, de pano. Mas é uma coisa que eu acredito que nem precisaria alguém fazer um artigo científico para provar que a máscara de pano ajuda em alguma coisa. Ela não vai proteger igualmente, obviamente. Mas você, por exemplo, ficar algumas horas com a máscara de pano, você percebe uma umidade dentro da máscara. Alguma coisa foi impedida de ser propagada ali. Então, isso é uma coisa que tem coisas que a gente não precisa que um artigo científico mostre pra gente. A gente percebe, você coloca a mão, você percebe que ali tem, obviamente, para colocar a mão, mas no final do dia, por exemplo, antes de você colocar lá na Cândida, sei lá, para quem usa, né? Porque tem gente que acho que não deve, enfim. Você percebe que tem uma umidade. Então, alguma coisa está sendo segurada. Todas as partículas? Não. É como aqui mesmo no desenho, né? A mulher estava de máscara, você vê que aqui ela falando, milhares aí de partículas sendo expelidas. Enquanto com a máscara, algumas são expelidas sim, né? Mas uma quantidade muito menor. Foi extraído de um paper que foi publicado na Science, acho que na semana passada. Eu acho que num tema que é bem complexo, na verdade não complexo, mas um debate bem grande sobre esses compostos, né? A cloroquina, o plaquenil, nome comercial dele, e a hidroxicloroquina, que é uma molécula criada que causa menos efeitos tóxicos no paciente do que a cloroquina. Interessante é que, lembram lá no início que eu disse que tinha duas formas do SARS-CoV-2 no coronavírus ele entrar nas células, né? Ou ele se ligava ao receptor enzima conversor de angiotensina, aqui, o AC2, e promovia a entrada do vírus, liberando o seu genoma dentro da célula, ou ele se ligava no receptor, mas a membrana plasmática abraçava ele e era lançado lá dentro. Vocês lembram disso, né? A hidroxicloroquina, os dois compostos demonstraram eficácia, tanto nesse processo como nesse processo aqui. Então, a cloroquina,
demonstrou que ela consegue mudar a glicosilação, a quantidade de moléculas de glicose, tanto do receptor como da estrutura do vírus. Isso dificultaria, até impediria em alguns casos, obviamente não sabia ainda a dosagem, né? Eu preciso lembrar exatamente desse artigo, mas ele foi publicado na verdade, essa foto não é desse artigo, mas foi publicado esse ano aqui. Mas, de certa forma, impediria a entrada do vírus na célula, isso é a cloroquina. A hidroxicloroquina, ela atuaria, aqui está os dois, mas por aquilo que eu chequei na literatura, seria mais a hidroxicloroquina, não, na verdade os dois, está certo. Aqui a cloroquina impediria esse processo principal, e aqui os dois compostos, eles, para que essa estrutura do vírus seja digerida e liberar o genoma do vírus lá dentro da célula, é necessário que essa estrutura, essa vesícula, essa bolinha, fique cada vez mais ácida até digerir tudo. A cloroquina e a hidroxicloroquina impediriam esse ambiente ácido aqui dentro, fazendo com que o vírus não conseguisse digerir essa estrutura para poder liberar o seu material genético para produzir novos vírus e perpetuar a infecção. Ou seja, esses compostos demonstraram eficiência, sim. Qual é o problema, qual que é o embate em toda essa história? Que isso foi demonstrado in vitro. Né? In vitro, na verdade, esses termos são meio contraditórios, né? Porque in vitro quer dizer naquilo que é vivo, né? Porém, uma célula é um organismo vivo. In vitro, basicamente, quer dizer um ambiente controlado de laboratório. Tá? In vivo, diferente de in vitro, seria um organismo complexo, com todos os seus sistemas complexos também, etc. Essa eficiência desses compostos, tanto da cloroquina como a hidroxicloroquina, atuando aqui e aqui, né, na entrada aqui em cima, ou mesmo por via endossomos, aqui, a formação da bolinha, da vesícula, isso foi demonstrado in vitro, ou seja, um ambiente controlado em laboratório com cultura de células. Porém, quando isso é utilizado em pacientes, existe uma discrepância muito grande nos resultados, sempre pendendo para uma não eficácia do medicamento. Tá? Porém, qual que é o grande argumento, né, para quem... E eu acredito assim, nunca pode se parar os experimentos acerca desses compostos, jamais, tem que continuar estudando para ver o efeito disso. O problema é, você tem um grupo que defende que esses medicamentos não servem para nada e que não devem ser mais estudados, porque é um viés político, e outro grupo que acha que isso aqui vai salvar a humanidade inteira, enquanto a gente está tendo cada vez mais mortes, e várias pessoas foram medicadas com isso, inclusive pessoas que eu conheço que morreram dessa doença, e que não teve efeito nenhum. Então, assim, basicamente, qual que é o argumento? É um argumento muito bom mesmo. As pessoas dizem que a cloroquina e a hidroxicloroquina deveria ser administrada nessa fase aqui, ó. Antes de penetrar nas células, liberar o seu material genético, a pessoa já deveria estar se administrando a cloroquina, a hidroxicloroquina, para prevenir essa entrada. O problema é, você tomar um medicamento que tem efeitos colaterais, desde a época que é tratado com malária, simplesmente para evitar como um efeito preventivo, é uma coisa que não faz muito sentido. E até compartilharam um vídeo de um médico, né, que dizia que tinha que ser tratado logo no início e dava a entender antes das 48 horas. E muitas vezes, antes das 48 horas, os sintomas são de gripe. Você imagina você dar cloroquina para alguém que está com... e não for o coronavírus, entende? Então é muito difícil você saber que o vírus ainda não infectou a célula. Eu vou tomar agora porque ele não infectou ainda. Você não sabe como é que está o processo ali dentro. Então, esse é o grande debate. Esse é um artigo agora, saiu hoje. Eu não adicionei ele aqui porque eu vi alguns problemas metodológicos nele e eu achei que seria um pouco temerário, apesar de ter sido publicado na Nature também. Ele diz que, mesmo administrado de forma preventiva, ele não tinha efeito. Porém, os métodos que os caras utilizaram foi uma coisa meio não controlada, então eu achei não relevante colocar. Então, esse é o problema desses dois compostos. Tá? Primeira coisa, se observou efeitos positivos in vitro, agora quando a gente leva para pacientes, não mudou muita coisa, e se a gente utilizar um medicamento simplesmente como uma medida preventiva, ainda mais esse composto, não faz nenhum sentido, né? Os próprios médicos se
apesar do próprio Trump, né, ter falado que tomava cloroquina, enfim, entra nesse ponto. E aí quando a gente vai para um exame rigoroso científico em pacientes, nós temos bons artigos, inclusive esse artigo aqui é muito interessante, se alguém quiser ler, é de um grupo aqui do Brasil, que fez um estudo controlado, randomizado, que nós chamamos, né? Então, ou seja, os pacientes tratados são escolhidos de forma aleatória e realizados de forma duplamente cego, né? Feito de forma duplo cego. Duplo cego é quando nem o paciente e nem o médico que está administrando sabe se está administrando um remédio ou não, ou se está sendo utilizado aquilo como uma pesquisa, e sim apenas aquele que está por trás, vendo como é que está o procedimento. Então, esse é o que a gente chama de... A gente chama não, porque eu não sou epidemiologista. Eu vou trabalhar com esse vírus, mas mais voltado para a infecção de células embrionais de camundongo, apesar de não ter o mesmo efeito como tem na célula humana, para verificar se tem alguma eficiência na transmissão de mãe para filho, se atravessa a barreira hematoplacentária, enfim. Mas, dentro da epidemiologia, para quem domina esse assunto, esse é o padrão ouro, né? O duplo cego. Nem o paciente, nem quem está administrando o composto sabe. E tem até o triplo cego, que é quando o paciente, o médico não sabe e o estatístico também não sabe, né? Quais são os dados que foram a cloroquina, qual que não era cloroquina, qual que era o placebo, qual que não era, para realmente ter um resultado que seja independente. Eu achei muito bom esse artigo, e tem alguns outros dois artigos, um de um grupo esse grupo aqui é da França, se eu não me engano, e esse grupo aqui da China, que mostraram que não teve efeito. Esse grupo aqui foi, esse estudo aqui foi randomizado também, mas não é duplo cego. Esse aqui eu acredito que seja duplo cego, sim. Também não mostraram efeito da cloroquina. Interessante é que foi administrado 48 horas após o início dos sintomas, que é um tempo relativamente rápido para administrar. Se a gente defender que seja administrado antes, a gente vai começar a tratar pessoas que estão com um resfriado com cloroquina, né, que pode resultar até numa desgraça maior do que pode acontecer. E tem a grande fraude, né, praticamente que nós estamos vendo na ciência hoje, que é esse artigo supostamente espetacular da revista The Lancet, que provava que a cloroquina e a hidroxicloroquina, muito longe de curar alguém, ela ainda aumentava o descompasso do batimento cardíaco nas pessoas. Esse artigo do The Lancet, ele envolveu 96 mil pacientes, supostamente, desculpa. E agora 671 hospitais no mundo inteiro, né? Tem até um médico que fez, um professor de uma universidade, que fez alguns apontamentos supostamente refutando esse artigo. Porém, na verdade, nenhum argumento que ele utiliza se sustenta, né? Ele fala que não teve demonstrado dentro do artigo a concentração da cloroquina, hidroxicloroquina, que não é verdade. Na verdade, ele não leu algumas partes, porque lá mostra realmente, e algumas outras coisas. Porém, grupos de pesquisadores do mundo inteiro observaram erros cruciais dentro desse artigo aqui, que realmente se sustentam. Um deles, por exemplo, que eu acho que é sensacional, é que a FDA, né, quem padroniza a quantidade de medicamento que vai ser administrada, né, então a dosagem que vai ser administrada para um paciente nos Estados Unidos, ela diz que para o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento de Covid-19, que foi utilizado, se eu não me engano, inicialmente 800 miligramas, uma dose muito alta, né? E posteriormente 400 miligramas, depois acho que de 48 horas, alguma coisa assim, ou numa primeira vez 800, depois 400. Nesse estudo aqui, eles mostram que nos Estados Unidos, incluindo alguns hospitais que supostamente eram nos Estados Unidos, foi administrado 600 gramas por não sei quanto tempo. E os caras observaram, opa, peraí, de onde que esses caras tiraram isso, né? E aí tem vários outros posicionamentos criticando esse estudo, e assim, são avassaladores, né? A crítica em cima desse trabalho aqui do The Lancet é algo formidável, que várias pessoas descobriram, e a empresa porque assim, esse estudo foi um estudo observacional, eles só observaram, pegaram um banco de dados e fizeram o paper. Esse cara aqui, esse Sapan Desai aqui, ele é dono de uma empresa chamada SurgSphere, que é uma empresa que coleta dados
relacionados à medicina, protocolos, enfim, e supostamente em vários lugares do mundo. E essa empresa, Surgisphere, ela está sendo alvejada dentro da comunidade científica com mais 2 estudos que aparentemente parecem que apresentam dados fraudulentos, tá? Então, muito provavelmente esse estudo aqui, e por que é importante falar dele? Esse estudo aqui foi o responsável por fazer com que a OMS suspendesse a sua própria pesquisa em um dos seus braços no tratamento de Covid-19, que era a cloroquina e a hidroxicloroquina, e vários outros centros de pesquisa do mundo todo pararam de fazer as suas pesquisas, porque, chega um cara e fala, a gente examinou 681 hospitais no mundo, usamos duplo cego, utilizando os dados de 96 mil pacientes e provamos que nenhum dos medicamentos resolve, e além disso, você vai ter um efeito colateral que talvez seja pior ainda, não tem porquê a gente ficar jogando, dando murro na ponta de faca, né? Porém, isso aqui provavelmente está em análise dentro do The Lancet hoje, né? Já foi, eles moveram agora um grupo de auditores independentes da Surgisphere para poder ver se esse estudo se sustenta ou não. Provavelmente não, com toda certeza. Isso aqui vai ser descartado e jogado na lata do lixo da história. E mais de 140 cientistas do mundo inteiro viram a fraude desse estudo. Depois vocês podem ver lá na nossa página, a gente até compartilha alguns pontos, mas é interessante você ler na íntegra mesmo cada ponto que foi refutado. Eu, particularmente, assim, dentro dos grupos que denunciaram a fraude nesse estudo aqui, muitos deles não acreditam na eficácia nem da cloroquina nem da hidroxicloroquina, né? Eu acompanho alguns no Twitter, em outros lugares. Porém, aqui a gente tem que ser imparcial, né? O que esses caras fizeram é uma manipulação com toda certeza, né? Obviamente vai ter, pode ser, né, que eles abram os dados originais e mostrem que tem coisa que foi errada, mas é muito estranho esse estudo, tá? Eu, particularmente, lendo esses artigos, principalmente os 3 últimos, e os que a gente conseguiu um efeito in vitro, eu acredito que não tem realmente um efeito para o tratamento de Covid-19. Porém, a gente precisa pesquisar mais, estudar isso aqui, tá? Usar esse medicamento aqui como uma espécie de curandeirismo que vai salvar o mundo, porque alguém diz, o presidente diz, outra pessoa diz, isso é totalmente irresponsável. É mais ou menos a história lá da fosfetadonamina, lá que curaria o câncer, supostamente, até hoje as pessoas estão morrendo de câncer, tá? Mas o que aconteceu aqui foi uma fraude gigantesca que tem que ser analisada. Provavelmente, né? Eu estou afirmando aqui já, mas as críticas são muito fortes. E as 3 publicações desse grupo, principalmente que envolve esse cara, que é o dono da Surgisphere, já estão sendo alvejadas na comunidade científica. Eu acho muito difícil ele conseguir provar que tudo aquilo que os caras estão apontando de erros foi uma interpretação errada, por exemplo. Acho que vão retirar totalmente os artigos aqui e fazer um meia-culpa. Ainda mais um The Lancet, que é uma revista extremamente conceituada na medicina. Aí aqui foi a mensagem que o The Lancet colocou, né, a respeito desse estudo. Então eles falam aqui, né, que eles estão colocando auditores independentes tal para validar esse estudo aqui, que não são ligados à Surgisphere, né, que é a empresa daquele cara lá no começo. E aí tá por isso mesmo. Aí a Science hoje ela publicou alguma coisa relacionada a uma das grandes fraudes da ciência, né? Um artigo já falando que já meio que deram por certo que tudo isso aqui é uma mentira. Tá. Isso aqui tá horrível, esse gráfico, eu sei, eu tive que pegar de uma página lá, eu coloquei Terça Livre aqui, que é aquele grupo, né, que tem rádios, enfim, canal no YouTube, porque eles eram realmente algo bem temerário, que foi compartilhado por vários mecanismos de sites, né, de grupos católicos também, que simplesmente, no começo do vídeo, eles dizem que a gripe matou mais pessoas em 2018 do que o Covid-19. E para isso eles montam um gráfico, aqui está horrível de ver, mas, enfim, aqui estão todos os estados brasileiros, e ele, somando a morte de todas as pessoas que morreram nesses estados de gripe, daria supostamente, acho que é 81.440 mortos. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, gripe, você tem várias mortes de gripe sazonal no mundo, acho que é de 200 mil a 700 mil, por complicações de gripe sazonal, né? Não só da gripe sazonal. Mas eu falei, 80 mil mortos só no Brasil, alguma coisa está errada.
E aí eu fui lá no DataSUS. E aí comecei a observar o vídeo deles, eles somavam junto com pneumonia. Só que qual que é o problema disso? As principais mortes por pneumonia é por streptococcus, né? Ou a pneumococcus, como se diz de forma leiga. As pneumonias causadas por vírus, apesar de muitas é, realmente levarem a óbito, elas são geralmente autolimitadas, ou seja, o próprio organismo dá conta de uma pneumonia que é viral algumas vezes, né? E quando você tabula os dados no DataSUS, para quem não sabe, o DataSUS é um software que contabiliza as mortes por doenças diferentes. Então, dá para você entrar lá e brincar com isso. E os abortistas, por exemplo, eles entram no DataSUS, eles somam todas as causas de as mortes, os abortos espontâneos, abortos por vários motivos médicos, e aborto que não é passível de crime, né? Que não é. Que a pessoa não precisa responder criminalmente, e produzem um gráfico dizendo, olha, não sei quantas mil mulheres abortam, logo a gente tem que lutar pela legalização do aborto. Mas quando a gente entra no DataSUS, você vê que eles manipularam os dados, eles usaram outras categorias para plotar o gráfico, e na verdade, muitas vezes você vê que é uma mentira, né? Eles colocaram coisas ali que não estão relacionadas a um aborto, que uma mulher não numa clínica e fazer um procedimento abortivo, por exemplo. E esses caras aqui, quando eu fui testando, né, várias vezes para 2018, as mortes por influenza, só por influenza dá 1.218, eu acho, alguma coisa assim, 228, 208, alguma coisa. Aí eu somei com pneumonia. E mesmo assim, nunca chegou a 81.440. O que eu fiz? Eu somei todas as mortes por pneumonia que tinham lá. Inclusive por bactéria, ou seja, a gente está falando de um vírus aqui, comparando com um vírus aqui. Eles somaram com mortes por pneumonia causadas por streptococcus, que é a maioria, a mais mortal. Somaram com fungos e com micro-organismos não identificados. Somei tudo que tinha lá. O número que apareceu foi esse aqui. Só que acho que era 81.400. Isso é uma desinformação muito grande, porque ainda não se sabe o quantas vezes esse vírus ele é pior ou não que o influenza. Até agora, o que tem de consenso dentro do meio científico é que ele é 6 vezes mais letal e também 6 vezes maior do que o número de pessoas que ficariam internadas quando contaminadas com influenza, né? Uma complicação daquilo. Porém, é algo muito sério, muito cedo, porque o vírus ainda está sendo propagado, muitas coisas ainda não foram contabilizadas, etc. Porém, já tem autores que falam que é 20 vezes pior. Porém, né, a gente percebe que realmente é algo mais grave, mas o que foi feito aqui, isso aqui na minha opinião, isso é um crime, tá? Porque isso é desinformar as pessoas. Eu não consigo entender que isso aqui foi feito por ignorância. De uma pessoa que chegou lá e simplesmente somou tudo isso aqui, produziu isso e não. Eu achei que era isso, eu acho isso muito difícil, mas enfim. Isso foi também compartilhado por várias pessoas. E aqui, esses dois últimos, na verdade são 3 últimos gráficos aqui, na verdade eu fui atrás disso aqui hoje, tá pessoal? Eu não tive a oportunidade de ler todo o artigo, mesmo porque eu estava no hospital hoje, de manhã minha esposa, ela foi cortar um negócio aqui em casa, aqui no processador, ligou o negócio, cortou um lei do dedo. E aí eu tive que levar ela no hospital, ela teve que tomar a ponta, etc. Então eu terminei de colocar alguns gráficos, por isso que ele está com uma qualidade ruim também lá. Então eu vou passar bem rápido sobre isso aqui. Interessante, né? Tá falando do hospital. A gente tem convênio aqui em Campinas do Samaritano. No hospital onde a gente está, não tem ninguém com Covid-19. Na unidade que a gente está. Porém, a unidade 1 já está cheia e vai transferir alguns pacientes para lá. E aí eu estava conversando com uma enfermeira hoje lá, perguntei para ela como é que estavam os óbitos, né? Ela disse que no começo os óbitos eram muito menores, apesar de estar, porque encheu dois lugares lá, né? Encheu a sala que foi reservada para isso e alguns leitos de uma enfermaria que eles separaram também. Mas ela disse que as internações estavam sendo mais rápidas, as pessoas não estavam esperando muito. Agora, o que está acontecendo lá, segundo ela me disse, é algo pior do que o cenário que a gente está vendo no mundo. Porque, assim, o número de recuperados de Covid-19 é muito maior do que o número de óbitos. Porém, lá no Samaritano 1, ela disse que está o inverso. Porque as pessoas estão indo até o hospital quando já estão numa situação muito difícil, sabe? Então, a gente vê... eu fiquei muito triste, né, depois de conversar com ela sobre isso. Ela mesma estava bem preocupada, porque no hospital onde ela vai
onde ela trabalha, vai começar a receber muita gente com essa doença, mas enfim. Então, aqui, basicamente, o que esses gráficos mostram para a gente? Essa barra azul aqui, ela representa o distanciamento social, se eu não me engano, agora acho que é 2 semanas depois do dia 13 de março. Então, aqui, seria um isolamento social de 2 semanas, 4 semanas, 8... Não, peraí. 2, 8, 12, 20 semanas de isolamento. Essa linha contínua aqui são casos de Covid-19 mais graves, quando são linhas contínuas, e essa linha pontilhada seriam casos mais graves de Covid-19, enquanto as linhas contínuas seriam casos que não seriam tão graves. E aí eles colocaram algumas variáveis nesses gráficos. Então, esse perfil aqui é um perfil sem intervenção, então a gente percebe que, e aqui nos eixos, né, aqui então está o tempo, e aqui o número de pessoas infectadas. Sem nenhum tipo de intervenção, você percebe que o número de pessoas infectadas continua muito alto. Porém, com o distanciamento social, isso vai sendo o que chamam, né, o achatamento da curva ao longo do tempo. Então, uma redução de 20% na R0 é a reprodução desse vírus. Então, basicamente o número de pessoas que podem ser infectadas por outra pessoa se não forem tomadas nenhuma medida importante para combater o vírus. Isso é R0, tá? Então, você vai percebendo, e aqui é 60%, a linha verde é 60%, a azul aqui não dá para ver direito, mas representa 40% de redução da reprodução do vírus e a vermelha 20% da redução da reprodução. Você sabe o país desses gráficos aí? O publicou o artigo ou em cima do que eles estão se baseando? Esses dados aí é de forma geral ou é de um país específico? Eles utilizaram, se eu não me engano, esse artigo aqui, como eu disse, eu li correndo de ensino, mas eu acho que eram 3 países ou 4 países diferentes e eles somaram alguns padrões de transmissibilidade do SARS-CoV-2 com outros vírus que tinham padrões parecidos. Agora acho que era um coronavírus e um outro vírus, entendeu? Beleza. Então, aí aqui a gente vê esse padrão, né, de achatamento, que eles chamam, do número de pessoas infectadas e o distanciamento. Obviamente aqui eu não estou levando em conta a economia, porque isso aqui, aqui é um tempo indeterminado de afastamento social. Aqui a economia foi destruída, né, de abril até junho, isso aqui já teve uma guerra civil, já morreu milhares de pessoas no país, não existe isso aqui. Mas você vê que cientificamente a coisa se sustenta. Na verdade, a eficácia ou não do distanciamento social hoje não é tão questionado dentro da ciência mais. Não é uma coisa como a cloroquina, por exemplo. Alguns cenários, até eu não coloquei esse artigo também porque eu não tive tempo, mas tem um artigo muito interessante que diz que o único cenário onde o distanciamento social ou a quarentena não seria mais eficaz, isso baseado numa projeção matemática, seria onde 3/4 da população estivessem contaminados. E aí já não fazia nenhum sentido, né? E aí tem até uma explicação interessante. Lá eles dizem, né? Porque a gente fala, mas o prefeito, acho que de Nova York, disse que a maioria das pessoas que foram para o hospital, elas estavam em casa, mas óbvio que elas estavam em casa, saíram de casa e foram internadas. Não quer dizer que dentro da casa, se a pessoa estiver interagindo com a mesma pessoa o tempo inteiro, se ela não estiver contaminada, ela vai se contaminar de uma forma mágica, entende? Se o contágio é proporcional ao contato, é uma coisa que não precisa muito fazer gráfico, mostrar essas coisas, etc. Mas esse artigo é interessante porque ele mostra, né, esse achatamento dessa curva aqui, e esses outros gráficos ao lado demonstram a mesma coisa, mas um gráfico diferente. Então a gente percebe que conforme vai aumentando o distanciamento social, vai formando uma barriga aqui. Então, por exemplo, no caso de 20 semanas sei lá, de lockdown, de quarentena, nós temos um 60% da redução da transmissibilidade do vírus. Isso é espaçado. Para chegar nessa infecção cumulativa aqui, demorar mais tempo do que simplesmente se a gente não fizesse nenhum tipo de intervenção como aqui. Então, aos poucos vai formando essa barriga aqui.
E depois, esse aqui eu coloquei agora há pouco, né? Vi esse artigo agora que saiu, acho que 10 minutos antes de começar, na Nature, bem interessante também, que mostra, né? Na verdade, esse aqui é um cenário pós-pandemia, tá? É um gráfico que mostra no eixo Y aqui o número de infectados por tempo, e o tempo aqui é representado por passos de interação por pessoa. Como assim? Imaginem que esse gráfico aqui representa quando o contato com as pessoas não foi realizado contato direto, sem nenhum tipo de distanciamento com as pessoas. Você está vivendo como se nada tivesse acontecendo. Então, o número de infectados seria exatamente nesse padrão aqui. E aí eles propõem algumas medidas. Então, aqui 50% do contato desse primeiro modelo, você já vê que o número de infectados seria metade, exatamente quase metade desse padrão aqui, certo? E aqui eles sugerem algumas possibilidades num período depois de quarentena. Um deles é você fazer contato com pessoas semelhantes, ou seja, semelhantes em lugares onde essas pessoas vão, frequentar os mesmos ambientes, enfim. Esse contato com pessoas semelhantes, você percebe que o número de infectados diminui. Tá? Depois, eles nessa linha verde aqui representa 50%, essa aqui também representa 50%. 50% de contato, né? Metade desse contato aqui, mas na estratégia de comunidade que eles chamam, né? Que é o fortalecimento do contato nas comunidades, ou seja, você se relacionar apenas com grupos conhecidos de forma frequente. Fred, a gente não tá te ouvindo. Internet do Amazonas bombando, então. Como saiu os dois, então provavelmente foi a internet dele. Ricardo, eu sou de Manaus, aí eu voltei aqui para casa. A internet volta e meia que para, mas que bom que dessa vez não parou. Ai, ai. Tô, tô sim. Eu vim pra cá porque minha família é daqui, né? Aí em Barão eu ia ficar sozinha na pensão, então achei melhor voltar.